Estamos na Red Zone, seus loucos para futebol americano. FA na veia aqui de novo na área para trazer algumas informações para vocês. E hoje não vamos falar de jogo, de adversários, de playoffs ou de Super Bowl. Hoje nós vamos falar um pouco, algumas curiosidades ou pensamentos meus sobre o draft. Vamos começar hoje falando sobre os melhores prospectos para o draft 2024, quarterbacks. Isso segundo o PFF, a ESPN e o DraftTech.com. Mas antes de começarmos o vídeo, aqueles recados de sempre: se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like, seu comentário e também compartilhe com seus amigos. Se já fizeram tudo isso, vamos embora, solta a vinheta. Bem, então vamos lá. Vamos falar aqui exclusivamente dos 10 melhores quarterbacks segundo esses três sites. Em primeiro lugar, a Pro Football Focus ou PFF, Caleb Williams, primeiro, Drake May, Jayden Daniels, Bo Nix, Michael Penix Jr., J.J. McCarthy, Michael Pratt, Spencer Rattler, Jordan Travis e Joe Milton terceiro. Na ESPN não foge muito, mas Caleb Williams, Drake May, Jayden Daniels, J.J. McCarthy, Bo Nix, Michael Penix Jr., Spencer Rattler, Michael Pratt, Jordan Travis e provavelmente aí que está meio incompleto ainda lá na ESPN, provavelmente nós teremos aí o Joe Milton na 10ª colocação também. E no caso do DraftTech.com, nós temos aí Caleb Williams, Drake May, Jayden Daniels, Michael Penix Jr., Bo Nix, J.J. McCarthy, Michael Pratt, Spencer Rattler, Jordan Davis e Joe Milton. Todos esses basicamente os mesmos, tirando aí a diferença entre posições de cada um dentro dessas listas de prospectos para o draft, são todos os mesmos, só vão variar aí de uma posição para outra. E vamos lá, as primeiras posições são as que menos mudam, ou as que não mudaram. Em primeiro lugar, Caleb Williams. Em segundo, Drake May. E em terceiro, Jayden Daniels. O que mais varia é a posição em que cada site coloca para as suas escolhas. Enquanto o PFF e DraftTech.com colocam Williams e May em primeiro e terceiro lugares nas escolhas do draft, a ESPN coloca ambos em segunda e quartas colocações. O primeiro aqui seria o wide receiver Marvin Harrison Jr., isso na ESPN, ele seria o primeiro a ser escolhido lá para eles no draft. Para mim, dependendo muito dos movimentos que os Bears fizerem na Free Agents, eles vão ficar com a primeira escolha, mas se isso acontecer, eles não escolherão um quarterback. Devido àquilo que eu já venho ouvindo desde dezembro, a possibilidade de troca de técnico, o que não aconteceu, o que o Eberflus poderia fazer, já que não foi ele quem escolheu o Justin Fields, mas a possibilidade do Fields permanecer é grande. Se eles não conseguirem troca do Fields lá na Free Agents, é muito provável que eles permaneçam com o Fields. E se ficarem com a primeira escolha, caso eles não façam nenhuma troca, né, não desçam no board para ganhar mais primeiras escolhas nos próximos drafts, provavelmente eles vão pegar Marvin Harrison Jr. como a ESPN está colocando. Mas o que pode acontecer caso eles fiquem com o Justin Fields no seu roster e com ele para quarterback titular nesse ano de 2024, eu creio que eles façam sim uma troca, um downtrade, vão descer algumas escolhas ali para continuar com a sua ideia de pegar um wide receiver ou alguma outra posição que seja mais carente. E por enquanto as principais possibilidades de troca estão aí com os Commanders, os Patriots, Giants e Jets e os Falcons. Por que eu estou colocando esses como principais? Porque, querendo ou não, Commanders, Patriots e Falcons precisam de quarterback. O Commanders, eu creio que talvez não perca tanto caso não escolham
Caleb Williams na primeira rodada, que vai cair no colo deles. O Caleb Williams já falou que não quer ir para Chicago. Então, os Commanders talvez não tenham essa necessidade de fazer um trade-up, né? Subir, dando escolhas para os Bears para os próximos anos. Assim, eu creio que eles fiquem com o segundo lugar mesmo. Porque aí pegar ou Jayden Daniels ou Caleb Williams, se for o caso, ou até mesmo o Drake Maye, não é perder muito, é até ganhar, porque vai ficar com saldo positivo aí na posição de quarterback. Os Patriots têm o Mac and Cheese. O Mac Jones está ali, mas ele está destruído mentalmente. Ele não é horrível, como pareceu ser nesse ano e no ano passado. Mas por conta desses 2 últimos anos, essas 2 últimas temporadas, ele está destruído mentalmente. Assim, não seria de se duvidar da possibilidade deles fazerem um trade-up. Apesar de, com Bill Belichick de General Manager, eles fazerem mais trade-downs, né, descerem mais, pegando outras escolhas, não vou dizer que não farão isso esse ano. Mas sem o Bill Belichick, existe uma possibilidade maior de que eles façam um trade-up para conseguir uma melhor escolha. No caso, esse seria Caleb Williams. Talvez eles também estejam contentes com a terceira colocação e com a possibilidade de pegar ou Drake Maye, ou o próprio Caleb Williams, dependendo da situação de escolhas, ou até mesmo Jayden Daniels. São possibilidades. Falcons é outro possível candidato a fazer um bom trade-up, já que eles estão ali na 8ª escolha. Porque eles precisam muito de um quarterback. Desmond Ridder e Taylor Heinicke não são o futuro da franquia. Taylor Heinicke talvez continue como um bom reserva. Se eu fosse GM dos Falcons, tentaria trocar o Ridder e fazer uma troca de posição aí com os Bears para conseguir o Caleb Williams, que eu acho ainda que é a melhor opção para o quarterback que não quer de jeito nenhum ir para Chicago. E Giants e Jets eu coloquei entre aspas aí para vocês, porque é possibilidade de que eles peguem quarterback, mas eu não creio que eles façam isso na primeira rodada. Eu acho que eles vão, se fizerem isso, eu acho que eles o farão na segunda rodada da segunda rodada em diante, com outros nomes. Mas não seria absurdo nenhum pensar em fazer isso agora, porque confiar no Daniel Jones, apesar do contrato dele, não é a melhor coisa a se fazer. Qual seria o melhor para os Giants? Seleciona um quarterback, deixa ele na reserva esse ano, com possibilidade de assumir a titularidade. Caso o Daniel Jones continue sendo o Daniel Jones como ele costumeiramente vem sendo, exceto 2 anos atrás, quando foi o boom dele, mas não passou disso, por enquanto pelo menos, já que ele tem um contrato alto. Não ia dar para fazer isso nesse ano que passou, esse próximo ano de 2024 também é um pouco mais complicado no contrato dele. Então, coloque ele aí com um reserva à altura para quem sabe ele busque melhorar na sua performance com receio de perder o seu posto no ano seguinte, em 2025, mas também já pode ir preparando alguém para substituí-lo caso ele não vá bem, ou mesmo que ele vá bem, sabendo que ele possa não ser o futuro dos Giants, trocá-lo na outra temporada ou simplesmente dispensá-lo e colocar o outro quarterback que eles selecionassem, se fosse selecionar, como titular já em 2025. São possibilidades. O mesmo vale para o Jets. O Jets é aquela história, eles estão com o Zach Wilson como reserva do Aaron Rodgers. Só que quarterback ruim de reserva atrai chance de jogo, né? Como diria aí Anthony Curti, como diria aí Dave Chiodini, quarterback ruim no roster chama oportunidade de jogo. É melhor evitar isso daí. Seleciona um quarterback, não sei se eles farão isso, deixa como reserva do Aaron Rodgers, que talvez volte com saúde, e se não estiver 100% saudável ou se comprometer de novo com uma nova contusão, talvez o próximo quarterback seja menos pior ou bem melhor do que Zach Wilson pode oferecer à franquia. Mas esses dois permanecem aí com aspas, porque não tenho certeza nenhuma de que eles façam essa loucura. Loucura entre aspas, mas é bem provável
que eles cometam algum reach por aí, tentando draftar algum quarterback que talvez seja colocado como prospecto mais alto na primeira rodada, ou até mesmo de segunda rodada, já na sua escolha original. Só vai restar a gente aguardar o draft para saber o que vai acontecer. J.J. McCarthy e Michael Penix Jr., como que ficarão esses dois finalistas do college football? Existe a possibilidade de algum deles ou dos dois serem escolhidos ainda no primeiro dia do draft? Eu creio que sim. Eu penso nisso. Até porque eles chegaram às finais, né? O J.J. McCarthy foi campeão, o Michael Penix foi o vice. O Michael Penix não jogou de todo mal, mas não jogou como se esperaria que ele jogasse nessa final. Talvez esperasse que ele desse muito mais trabalho à defesa de Michigan do que ele realmente deu. E não sabemos. Mas dependendo de como for o Combine, dependendo de como for a atuação deles no dia do Combine, essas ideias quanto a eles podem mudar. É lógico, também existem as entrevistas com os times. Tudo isso pesa. Tem os testes que eles vão fazer não é psicológico, mas aqueles mesmos testes na qual o C.J. Stroud teria sido reprovado e no final foi tudo por água abaixo porque ele tem se mostrado muito quarterback. Tem todos esses testes. Tem os testes físicos, entrevistas, testes cognitivos, psicológicos, etc. Vai depender muito do resultado desses testes para saber se eles vão subir no board dos times ou se eles vão cair. Se eles serão escolhidos dentro das 10 primeiras escolhas, talvez não, mas após a 20ª pode ser que sim. O mesmo vale para Bo Nix de Oregon. Ele não chegou tão longe, mesmo assim é um bom quarterback. O Combine talvez possa favorecer a situação do quarterback quanto a trade-ups, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o Spencer Rattler já é outro caso, e até um caso mais certeiro de se falar aqui. No caso do Rattler, ele foi um prospecto que chegou assim com uma pompa gigantesca no college, talvez muito por conta aí da série QB1, só os melhores, em que participou ele, Fields, entre alguns outros aí, que não vão entrar no caso aqui agora. O Fields já foi escolhido, o Rattler é mais novo que o Fields, e vem para esse draft com algumas colocações bem baixas para o que se esperava dele quando ele entrou no college. O problema é que o fora de campo dele, a cabecinha dele, não ajudaram muito na sua passagem pelo futebol universitário, o que fez ele cair muito no conceito de muitos managers por aí, inclusive dos próprios programas de futebol americano do college. Ele pode ser um bom quarterback na NFL? Sim, ele pode. Afinal de contas, se ele colocar a cabeça no lugar, se ele for bem agenciado, isso tudo pode ser transformado em coisas boas para que ele possa render muito bem. Só que depende exclusivamente dele. Ele é o único capaz de lascar tudo para ele mesmo no futebol americano. A gente só tem que aguardar o que vai acontecer no draft. Joe Milton e Jordan Davis, nesses casos aqui, desses sites que eu fiz as minhas pesquisas, eles sempre estiveram aí acima da posição 120, na verdade abaixo da posição 120. E devem ser mesmo escolhidos aí entre a 4ª e 5ª rodada, talvez até mais, dependendo de como for o Combine, se eles participarem. Mas, porém, todavia, Combine muda muita coisa. Às vezes eles chegam lá e arrebentam a boca do balão, fazendo os melhores lançamentos, os melhores drills, fazendo tudo muito bem. O que pode fazer com que eles saltem nos boards das franquias. E aí eles podem também melhorar a sua situação, a sua colocação nas escolhas futuras, podendo subir para a 2ª, 3ª rodada, o que seria até melhor financeiramente para eles. Mas, a princípio, eu não creio que mude muita coisa. Só temos que aguardar. E só para variar, eu esqueci alguma coisa, né? Eu esqueci do Jayden Daniels. E ele, eu acho que será sim o 3º quarterback a ser escolhido ainda na 1ª rodada, com chances de ser o 2º escolhido. Apesar de eu não comprar tanto
o Caleb Williams, muito pelo que eu vi da cabeça dele, eu achei ele muito fraco psicologicamente falando. Tá certo, chorar não faz mal para ninguém. Só que a forma como ele demonstrou as decepções dele, não lembro qual jogo foi, que ele foi chorar no colo da mãe, tudo bonitinho, ok, legal. Mas eu creio que para um jogador que busca o profissionalismo, algumas situações eles devem guardar para a vida privada deles e não deixar isso em público. Algumas coisas mostradas em público podem mostrar fraquezas que os times não querem que sejam mostradas em campo quando ele for selecionado e começar a jogar pelas franquias. Então talvez isso possa ser algum ponto negativo, apesar do talento gigantesco que ele tem. O Jaden Daniels não teve, pelo menos eu não me lembro de ter visto nada parecido quanto a isso. Mas ele pode ser a segunda escolha? Sim, pode. Ele pode ser a primeira? Por que não? Vai depender muito de como for todas as análises, entrevistas, etc. durante e pós-combine. Só temos que aguardar, porque ele é muito bom, mas não chegou às finais esse ano. Ele não teve talvez números tão expressivos quanto alguns outros quarterbacks. Mas por estar em terceiro, mesmo sem tantos números tão bons quanto outros, mostra a qualidade que ele tem. Alguns, inclusive, julgam ele melhor do que Drake Maye. Agora, como falei esse vídeo inteiro, temos que aguardar o draft aí no final de abril para saber quem será escolhido em que posição. E você, no seu mock draft, se é que você já fez algum, em que posições esses quarterbacks seriam escolhidos? Existiria algum reach que você tem certeza que aconteceria? Por exemplo, eu, antes de Bill Belichick ser mandado embora, eu tinha certeza que o Bill Belichick escolheria J.J. McCarthy na terceira escolha do draft. Só por conta disso eu acho que ele não será escolhido mais pelos Patriots, porque Bill Belichick foi demitido e Jerod Mayo, apesar de estar ali na árvore do Bill Belichick, talvez conte com um general manager que pense diferente daquilo que Bill Belichick pensava. Só temos que esperar pelo draft e ver o que vai acontecer. Eu ainda acho que Michael Penix Jr. também possa ser escolhido ali entre 15 e 30. Agora, por quem? Vai depender dos movimentos de trade up e trade down, para saber quem é que vai ficar com essa possível escolha. Eu acho que é uma boa escolha, apesar de eu também ver ele como alguém ainda bem cru que precisa evoluir em várias questões, principalmente na sua mecânica de passe, principalmente quando ele está em movimento. Diferente de alguns outros quarterbacks que lançam muito bem contra o movimento do corpo, ele mostrou na final do college que isso é um defeito ainda nele. Se ele tiver olhando na direção certa e com o movimento correto, ele consegue fazer bons lançamentos. Se ele for pego de calça curta, né, se ele for pressionado e ele tiver que lançar a bola, ele lança de qualquer jeito, ou é overthrow, ou é um throwback muito feio com riscos de interceptações. Então nisso ele tem que melhorar. Essa é a minha opinião sobre esses quarterbacks. Agora deixa aqui as suas opiniões. O que você pensa? Quais seriam suas posições no mock draft? Essas seriam as minhas. Eu ainda acho que dos quarterbacks ali, pode acontecer alguns reads e termos aí de 5 a 6 quarterbacks no primeiro dia. Acho, não é certeza, mas é só um feeling. Já os principais mock drafts desses sites, ou a lista de prospectos, coloca aí de 3 a 4, pelo menos 3 no primeiro dia. Poucos vão colocar 4. Esse quarto, às vezes, é colocado como ou Michael Penix Jr. ou como Michael Pratt. Só que tenho minhas dúvidas quanto ao último. Então, essa é a minha visão sobre os quarterbacks prospectos para o draft 2024. Tá certo, ainda é fevereiro, início do ano. É só lá em abril o draft. Mas já comecei a fazer algumas análises bem rasas, aí vocês podem ver, mas é a minha forma de enxergar. E eu acho que nós teremos essas possibilidades. E você? Deixa aí. A gente vai nessa. Vamos embora para mais touchdown. Fiquem com Deus. Valeu!